Fala, terceiro ano, tudo bem, gente? Bom, eu vou fazer essa revisão aqui para vocês, para ajudar vocês na hora do simulado. Essa revisão ela vai compor basicamente a matéria da nossa frente. Então, se preparem aí, já peguem aí o caderno de vocês, monta uma folhinha, tá? Faça um resumo a partir do vídeo, ou então, se você achar importante, pega a sua apostila ou propriamente o resumo dos cadernos, que ajuda bastante, tá bom? Lembrando, isso aqui é só uma revisão para vocês refrescarem o tema, para poder guiar o estudo de vocês. Não é necessariamente o lugar onde vocês vão ter que estudar. A base está nas aulas, está no resumo dos cadernos, está na apostila, em fazer exercícios. Esse é o teste, né, que vocês precisam ter. Isso aqui é só um guia para vocês estudarem um pouquinho melhor, beleza? Então vamos lá. Os temas centrais do nosso simulado são revoluções inglesas e, consequentemente, o iluminismo. Então, esses dois temas eles acabam sendo uma corrente, né? Então eles têm elos que, enquanto um acaba, meio que chama, puxa o outro para ele começar, para ele continuar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, revoluções inglesas. Precisa ter em mente que até 1603 quem governava dentro da Inglaterra, a principal dinastia, eram os Tudors. Tudor é a dinastia do Henrique VIII, tá? O Henrique VIII ele foi um rei muito importante para a Inglaterra, principalmente pela formação da monarquia absolutista de caráter anglicano. Então, quando o Henrique VIII ele se apoia da revolução, da reforma protestante, para poder montar a sua própria religião, o anglicanismo, que não tinha necessariamente uma ligação direta com a parte da crítica ao catolicismo, a gente então tem uma formação política dentro da Inglaterra. Essa formação política traz em conjunto a participação da monarquia absolutista, recebia pelo menos o nome de monarquia absolutista, em conjunto o trabalho do parlamento. Que é importante da gente saber, o parlamento também tem uma função muito importante por conta da formação do ato de supremacia, né? Então, quando a monarquia trabalha junto com o parlamento, é isso que acontece, a monarquia absolutista, ela se reforça junto com o parlamento. Esse é o caso da monarquia anglicana, né? Acontece que, quando a gente tem o fim da dinastia Tudor, o parlamento precisa buscar, então, uma nova dinastia para compor o seu governo. Então, o parlamento queria uma dinastia, queria uma família real que conseguisse trabalhar junto com ele. A escolha que o parlamento faz vai ser a dinastia dos Stuarts. Os Stuarts, que são uma família escocesa muito antiga dentro das Ilhas Britânicas, muito reconhecidas, e que foi visto pelo parlamento como uma possibilidade deles poderem governarem em coexistência. Acontece que quando os Stuarts chegam ao poder, o Jaime I e o Carlos I, eles chegam ao poder, a ideia de absolutismo que eles tinham era uma ideia um pouco diferente do que os ingleses tinham, de fato. Então, os ingleses eles tinham a ideia da manutenção da monarquia anglicana, só que os Stuarts tinham uma ideia voltada mais para a monarquia absolutista francesa. Aquela ideia do Luís XIV, sabe? De falar que o Estado é ele, que ele era o Rei Sol, e que existiam sim outras áreas dentro do próprio governo, mas que elas orbitavam o próprio Luís XIV, e que ele era o centro do governo. Então era uma monarquia que era chamada de absolutista de fato, né? Acontece que essa monarquia, o absolutismo francês, não reconhecia tanto o parlamento como sendo um poder. A gente não pode esquecer, a formação política dos ingleses é distinta da formação política dos franceses. E aí por todas as consequências e todas as características políticas sociais que acabaram formando essas monarquias. Então os Stuarts acreditavam na monarquia absolutista francesa. E o parlamento não estava muito satisfeito com isso. Inclusive, até os Stuarts eles declaram, falam que eles não são favoráveis ao parlamento, que eles não gostam do parlamento, que eles não apoiam a presença do parlamento no próprio governo. Só que o problema é o seguinte, quando você precisar de ajuda, você precisa ter um cacife muito grande para conseguir fazer essa declaração, principalmente no governo inglês. E quando você precisar de ajuda, você não vai correr para a população porque é uma família, uma dinastia recém-chegada. Então o povo não ia abraçar já logo de cara, precisa do apoio do parlamento para ter essa popularidade. E você dá uma declaração dessa, é muita coragem. Então, acontece essa declaração, só que ao mesmo tempo, uma rebelião estoura na Irlanda. E por não ter apoio popular,
os Stuarts vão pedir ajuda do parlamento. E o parlamento se nega a ajudar os Stuarts. Não só se nega a ajudar os Stuarts, como eles montam uma frente de revolta contra o governo dos Stuarts a partir da rebelião irlandesa. E aí acontece que as coisas vão escalando e crescendo cada vez mais. Isso acaba gerando uma guerra civil. Essa guerra civil recebe o nome de Revolução Puritana. A Revolução Puritana, basicamente, ela desenvolve, mas ela se apega muito na figura de um parlamentar chamado Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, que vai ser parlamentar, estrategista, ele vai ser o chefe do exército dos niveladores, dos trabalhadores, ele vai compor o exército dele a partir de trabalhadores, vai lutar contra os Stuarts. Só que a ideia do próprio Oliver Cromwell era distinta, era tipo uma terceira via. Dentro a gente tinha a monarquia absolutista, que era a monarquia absolutista dos Stuarts, a gente tinha o parlamento, que também pensava de um jeito completamente diferente dos Stuarts, e a gente tinha uma terceira via, um outro ponto específico que era do Oliver Cromwell, que era a formação republicana. Então, o Cromwell queria transformar a Inglaterra numa república. Acontece que o Cromwell vence a Guerra Civil. E, a partir disso, ele se declara Lorde Protetor da República. Acontece que essa formação de Lorde Protetor da República é um retorno a tudo aquilo que o parlamento lutava contra. Então, quando ele se torna, o que ele se denomina Lorde Protetor da República, ao mesmo tempo ele dissolve o parlamento. E aí o parlamento esse que ele trabalhava junto, o parlamento esse que apoiou ele nessa guerra civil, ele acabou dissolvendo, e aí agora a Inglaterra era uma república, basicamente. O tempo passa, e um pouco tempo depois, aliás, o pouco tempo passa, e o Cromwell morre. E quando ele morre, a ideia de república continua, só que ela era extremamente instável. O parlamento se reforma, e quando o parlamento se reforma, eles precisam de uma família para poder governar junto com eles, porque a referência que eles tinham era o governo conjunto, né? Monarquia absolutista e parlamento trabalhando juntos. Quando eles têm essa tentativa de fazer essa coexistência, não tem uma família. E aí eles voltam para a família que estava antes da Guerra Civil. Então eles entram em contato com os Stuarts para eles retornarem para a Inglaterra. Dessa vez, os Stuarts assinaram um tratado junto com o parlamento de coexistência, de trabalho em conjunto. E eles falaram que para que você pudesse trabalhar, para que os Stuarts tivessem um governo tranquilo e que rodasse tranquilamente, eles precisavam trabalhar junto com o parlamento, só que os Stuarts estavam ainda com a mesma ideia do primeiro governo. Então, é óbvio que isso vai dar problema, né? A partir do momento em que os Stuarts começam a se reaproximar do catolicismo, o parlamento já percebe que isso vai dar problema. E antes que dê um problema ainda maior, entra em contato com a principal herdeira dos Tudors, que é a Maria II. A Maria II, ela estava casada com o Guilherme d'Orange da Holanda. Esse cara, ele vai receber um contato do parlamento inglês para fazer uma invasão no território inglês, tirar os Stuarts do poder e ele assumir como rei da Inglaterra e a Maria II como rainha da Inglaterra. Você tinha legitimidade, você tinha estratégia, você tinha o apoio do parlamento e, querendo ou não, em certo ponto, você tinha o apoio do povo. Aí o Guilherme d'Orange, ele vem, ele aceita, obviamente, né? Ele aceita, ele invade a Inglaterra, ele conquista a Inglaterra, né? Ele vai lá e tira os Stuarts do poder e, ao mesmo tempo, ele assina também um tratado de que trabalharia de fato com o parlamento. Acontece que, para que tudo corresse como esperado, o parlamento cria a Bill of Rights. A Bill of Rights, que é a Carta de Direitos, traz para a gente uma formação política novíssima. Essa formação política atestava: o governo é uma monarquia, mas quem participa, quem trabalha, quem organiza é o parlamento. E aí a gente tem uma diminuição, uma substituição do poder real monárquico absolutista pelo parlamento. O parlamento recebe muita força, recebe muito poder. E com isso, ele se reorganiza. E aí, esse processo, né, a invasão do Guilherme d'Orange, recebe o nome de Revolução Gloriosa. Então, dos anos aproximadamente de 1603, que é a chegada dos Stuarts, até a saída dos Stuarts e a chegada do Guilherme d'Orange, foram ali 85 anos, tá? Então, é de 1603 a 1688, 89, tá bom? Então, as revoluções inglesas são essas. O que é importante da gente saber?
O fato da gente ter uma diminuição da monarquia absolutista, da influência, abre espaço para que movimentos intelectuais surjam dentro da Inglaterra, ganhem força dentro da Inglaterra e, querendo ou não, acabem se espalhando por toda a Europa. Então a gente vai ter produção intelectual diretamente ligada à crítica à monarquia absolutista. E aí, quando a gente tem um movimento intelectualizado de crítica à monarquia absolutista, a gente já sabe o nome dele, é o Iluminismo. O Iluminismo ele surge, então, como sendo uma crítica essencialmente à monarquia absolutista, mas não só uma crítica à monarquia, não só uma crítica às práticas, mas uma alternativa, de fato, à monarquia absolutista. A gente percebe que a monarquia absolutista ela vai ser teoricamente, uma ideia que a burguesia vai ter para ela ascender como classe social. Então, a gente vê uma monarquia que era simbólica durante toda a Idade Média, e a gente vê uma classe social que vem crescendo e enriquecendo, que é a burguesia. Existe esse trabalho em conjunto para a formação das monarquias absolutistas, para que eventualmente acontecesse um novo movimento, ou um fato, ou uma ruptura, uma insurgência, e colocasse a burguesia como classe dominante. A burguesia como classe dominante, ela surge essencialmente financiando cultura. Então vem desde a Idade Moderna, com o Renascimento. Os mecenas, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Esse investimento em cultura é para enfraquecer o clero, para enfraquecer a produção cultural do clero. E, eventualmente, esse investimento no movimento intelectual do iluminismo também foi para enfraquecer, só que dessa vez, a monarquia absolutista. A gente tem diversos filósofos, a gente tem economistas, a gente tem todo tipo de intelectual que vai formar, vai montar pensamento, vai montar filosofia, vai montar estratégia, vai montar teoria para poder substituir o poder da monarquia absolutista. Então, a gente conversou bastante em sala de aula, a gente fez ali os resuminhos, filosoficamente falamos sobre o Descartes, né? Descartes que falava sobre o método dedutivo. Então, essa ideia de que você consegue, por meio da dedução, não necessariamente aceitar aquilo que foi dito, mas por meio da dedução e prova você consegue comprovar que as coisas vão acontecer. A gente vai ter também na filosofia o John Locke. O Locke, que é o pai do liberalismo clássico, dizia que todo ser humano tinha 3 direitos inalienáveis e invioláveis: direito à vida, à propriedade e à liberdade. A gente vai ter o Voltaire, que vai falar sobre a liberdade de expressão. Ele vai colocar a ideia de que você não pode ter ali um órgão de censura que não permite que você se expresse. A ideia tem que percorrer, por pior que ela seja ou por melhor que ela seja. Isso tudo na parte filosófica, tá? Questão econômica, a gente vai ter o Adam Smith. O Adam Smith, que vai ser um escocês que vai escrever um dos principais livros de economia do século XVII, século XVIII. Enfim, a ideia por trás do Riqueza das Nações, ela está ligada diretamente à maneira com que o Estado se organiza para poder controlar a economia ou não controlar a economia. Se a gente tinha um Estado que era intercessor dentro da economia com a monarquia absolutista, com toda a ideia do metalismo, o acúmulo de metal precioso, de o poder econômico estar concentrado também na mão do rei, a ideia do Adam Smith vai ser justamente a gente poder criar mercado, você criar várias empresas e essas empresas elas vão se autorregular a partir da oferta e da demanda. A teoria dele é que existia uma mão invisível do mercado que regulava as empresas, regulava o comércio, regulava a economia de modo geral, tá bom? Além disso, a gente vai ter a produção filosófica em questão de administração, tá? Montesquieu vai dizer que o governo ele tem que ser dividido em 3 poderes. O poder não pode estar concentrado em uma pessoa só, não pode estar concentrado essencialmente na mão do rei, do monarca. Você precisa dividir o poder porque a sociedade é complexa. A gente precisa ter pessoas que vão ser legisladores, que vão fazer as leis, a gente precisa ter uma galera do judiciário que vai julgar essas leis, ou seja, a aplicação dessas leis, e o executivo que vai executar essas leis, né, que vai fazer com que essas leis valham. Então, assim, esse movimento intelectual, que é o iluminismo, ele ganha popularidade principalmente com o enfraquecimento da monarquia absolutista. Então, o ponto essencial é a gente conversar que uma coisa puxa a outra. Então, a gente ter ali um movimento de alternância dentro da monarquia absolutista que acaba abrindo espaço para a crítica da monarquia absolutista, ou seja, o reforço do parlamento dentro da Inglaterra vai abrir espaço à liberdade de crítica
Dentro da França, a gente vai ter também, que depois eventualmente vai acabar gerando a Revolução Francesa, a gente vai ter a crise do Antigo Regime. Então, assim, as coisas acontecem essencialmente meio que datadas para o iluminismo, meio que financiadas pela burguesia para que elas acontecessem de fato, tá bom? Então, o que eu quero que vocês saibam é justamente isso. A história ela é uma composição de diversos elos, então a gente consegue datar as coisas acontecendo, a gente consegue perceber como, por exemplo, que a burguesia está subindo ao poder, o que ela faz para subir ao poder. Então, é a base. Então, o movimento iluminista é justamente a burguesia subindo ao poder através do financiamento de movimento de cultura e movimento intelectual. Então, mantenham isso em mente, tá? Mantenham em mente também a maneira com que os filósofos pensavam, a ideia do pensamento iluminista. Todos eles eram contrários à monarquia absolutista. Mas como que se aplicava essa teoria contrária à monarquia absolutista? Certo? Pessoal, é isso que eu quero que vocês tenham em mente para poder fazer esse simulado de maneira correta e tranquila. Lembrando, não só para as nossas provas, mas para todas as provas vestibulares que vocês vão fazer, testes admissionais, tudo que você for fazer. Interpretação de texto é a chave. Precisa ler os textos com muita calma, tá? Treinando é o que vai fazer com que você faça isso com mais excelência, tá? Então, mantenha sempre em mente a necessidade de estar sempre usando textos, estando em contato com textos. Não só os textos de questão, tá? Também não só os textos de resumo, de apostila, de caderno. Leia muita coisa e tente compreender, tá bom? Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que eventualmente possa surgir. Podem me mandar, eu respondo sempre que der. E me encontrem na escola caso precisem também. É isso, pessoal. Bons estudos!